Olá pessoal, então retornando aqui à nossa aula de leptospirose, só lembrando que essa é a continuação da aula de leptospirose, então se você não viu a primeira parte, olha lá, pega o link certo e vem pra cá só depois que vier a primeira parte, tá certo? A partir de agora eu vou falar sobre a insuficiência renal, tá? Mas antes de falar sobre a insuficiência renal aguda na leptospirose, eu queria falar para vocês sobre a insuficiência renal aguda em geral, tá certo? Então no momento vamos deixar a leptospirose em stand-by. E agora vamos falar sobre a insuficiência renal aguda, que eu vou chamar de IRA, certo? A definição mais atual de IRA é a de 2012, do grupo CADIGO, e ela dá 3 situações que, se por acaso acontecerem, você consegue dar o diagnóstico de IRA, certo? Quais são essas situações? Primeiro, o aumento da creatinina acima de 0,3 mg por decilitro dentro de 48 horas, ou seja, 2 dias. Ou, se o aumento da creatinina sérica for de 50% do valor de base, ou seja, um aumento de 1,5 vezes nos últimos 7 dias, ou se por acaso o paciente tem um débito urinário menor do que 0,5 ml por quilo por hora, por pelo menos 6 horas, tá certo? Então, se eu fosse resumir para vocês o que significa a IRA, eu diria para vocês que é uma diminuição da taxa de filtração glomerular, ou TFG, né, já que o glômerulo é a unidade de filtração dentro do rim, né, dentro do néfron. E aí, numa pessoa normal, né, sem insuficiência renal, o rim ele tende a reabsorver sódio e excretar potássio, tá certo? Por causa disso, o rim, em condições de insuficiência, ele vai tender a ter uma diminuição da excreção do potássio, né? E isso vai fazer com que o potássio fique mais dentro do sangue, ele não seja tão filtrado. E por isso, em condições de insuficiência, a tendência é você ter uma hipercalemia, tá certo? Que é o aumento de potássio dentro do sangue. E aí, como o rim ele está deixando de funcionar, ele está deixando de filtrar, a tendência é que a pessoa urine cada vez menos, certo? Então a tendência é que na IRA em geral se desenvolva oligúria ou anúria, né? Que é a diminuição da quantidade de urina dos pacientes. Aí eu deixei aqui do lado a definição de oligúria e anúria, certo? É uma definição que diverge muito, mas é importante vocês saberem que a oligúria é quando o débito urinário está menor do que 400 a 500 ml em 24 horas, enquanto a anúria já seria um débito urinário abaixo de 20 a 100 ml em 24 horas. E aí, quanto à etiologia, a IRA pode ter 3 causas principais. A IRA pode ser pré-renal, renal ou pós-renal. Dentro das causas pré-renais, é importante lembrar a desidratação, a perda de volume sanguíneo, hipovolemia, hemorragia, certo? Porque tudo isso diminui a perfusão renal e isso faz com que o rim não funcione adequadamente. Já a IRA é considerada renal quando há um dano no próprio rim. E isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser algum medicamento que a pessoa está tomando, um aminoglicosídeo, né, um antibiótico. Pode ter sido um contraste que a pessoa tomou antes de fazer um exame. E aí a pessoa está tendo uma IRA por uso de contraste. Intoxicações exógenas, picadas por animais peçonhentos. Então, assim, as causas renais elas são diversas. Normalmente são toxinas que chegam até o rim. Ou até mesmo uma IRA pré-renal pode se transformar em uma IRA renal com necrose tubular. Já nas causas pós-renais estão inclusas as obstruções do trato urinário. Então, algum tumor, alguma massa, algum crescimento que obstrua as vias urinárias, né? Especialmente em pacientes que só têm um rim, ou então uma obstrução na uretra que causa danos bilaterais, como a hiperplasia prostática benigna, podem fazer com que haja uma obstrução do trato urinário e o paciente desenvolva uma IRA pós-renal. Tá? Então, esse foi o panorama geral que eu queria trazer para vocês sobre a IRA. Lembrando que a gente não está falando ainda sobre a leptospirose e agora a gente vai voltar, aproveitando o gancho da IRA, para explicar para vocês como é que acontece na leptospirose. Esse fluxograma aqui eu tirei de um artigo muito interessante que eu vou colocar na bibliografia dessa aula, que fala sobre a insuficiência renal na leptospirose, né? E quem tiver algum tempinho é muito importante ler, porque ajuda bastante a entender. Mas ele resume basicamente como é que acontece a patogênese da lesão renal na leptospirose. Então vamos lá, devagar nessa imagem para vocês entenderem cada etapa da fisiopatologia. Vamos começar pelo lado direito, tá certo? Sabe-se que a leptospira causa uma toxicidade direta nos túbulos e no interstício do rim. E isso se deve a vários componentes, né, que são antigênicos, que causam inflamação sistêmica, né, e disfunção das células renais. E dentre esses compostos antigênicos que causam essa inflamação,
O que mais se destaca é o lipopolissacarídeo específico da leptospira, que é o lipopolissacarídeo L32, que lesa diretamente as células tubulointersticiais, causando um recrutamento de células inflamatórias, né? E gerando essa disfunção renal. Então, em seguida, né, por causa da toxicidade direta, a gente vai ter uma nefrite intersticial aguda, certo? Que é o principal mecanismo de toxicidade direta da leptospira. Além disso, né, o aumento da permeabilidade capilar, as vasculites que são causadas pela leptospira, a vasodilatação, as manifestações clínicas, né, de vômitos, febre, diarreia, que levam à desidratação, tudo isso vai culminar na hipovolemia, né, a diminuição do volume de sangue circulante, seja pelas hemorragias que acontecem, seja pela desidratação em si, ou pela perda de líquido para o intestino mesmo. Então, essa diminuição da volemia vai causar uma baixa perfusão renal e, por causa disso, a gente vai ter o desenvolvimento de uma ira pré-renal, né, como eu já expliquei para vocês, e essa insuficiência renal pré-renal pode evoluir para uma necrose tubular aguda, né, que é um outro mecanismo de lesão intrínseca renal da leptospira, que aqui na tabela está abreviado como NTA. Além disso, né, sabe-se que o aumento de bilirrubina ele também cresce proporcionalmente ao grau de insuficiência renal dos pacientes. Então, em pacientes que têm maiores níveis de bilirrubina, há uma maior correlação com a instalação da ira, tá certo? E por último, eu não sei se vocês lembram lá da patogenia, eu falei que a leptospira ela causava também lesão muscular, né? Essa lesão muscular ela pode ser em todos os músculos do corpo, e já é bem elucidado, né, que quando há rabdomiólise, que é a lesão muscular esquelética, existe a liberação de diversas proteínas, enzimas que estavam armazenadas dentro do músculo que vão para a corrente sanguínea. Dentre elas estão a CPK, que é a creatinofosfato quinase, que inclusive pode ser dosada no sangue, aí você pode saber se tem rabdomiólise ou não. E tem outra molécula que é a mioglobina, certo? A mioglobina é uma proteína que, quando em grandes quantidades, é altamente nefrotóxica. Então, por causa disso, por causa da rabdomiólise, por causa da liberação de mioglobina, há uma potencialização da insuficiência renal na leptospirose, certo? Então, tanto a rabdomiólise, que é a lesão muscular, quanto a elevação de bilirrubinas estão relacionados a uma maior quantidade de NTA, que é a necrose tubular aguda, tá certo? Então, em última instância, né, as duas causas de insuficiência renal intrínseca da leptospirose são a nefrite intersticial aguda, que é a mais característica, e a necrose tubular aguda, que pode ocorrer tanto por hipovolemia quanto por eliminação em excesso de substâncias como a mioglobina e a bilirrubina. Tranquilo? Então é assim que acontece na leptospirose, tá certo? Agora pensem aí para ver se vocês aprenderam mesmo. Essas aqui são as causas de insuficiência renal. Pode ser pré-renal, renal ou pós-renal, que eu já tinha explicado para vocês. Sabendo agora os mecanismos que a leptospira se utiliza para causar insuficiência renal aguda, eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem se a insuficiência renal na leptospirose é pré-renal, renal ou pós-renal. Pode ser mais de uma, tá certo? Então pausa o vídeo agora, pensa um pouquinho, que já já eu respondo. Pronto, pensaram? Então, a resposta aqui, a ira na leptospirose, ela é tanto pré-renal, eu até já tinha falado para vocês no slide anterior, por conta da desidratação, da diminuição do volume sanguíneo, das hemorragias, né? Quanto renal, porque existe a toxicidade direta da leptospira, causando nefrite intersticial aguda, e a mioglobina e a bilirrubina, que em excesso causam necrose tubular aguda também. Então são essas duas aqui que acontecem na leptospirose. A única que não acontece é a ira pós-renal, porque na pós-renal a gente tem a obstrução do trato urinário, que não é o caso aqui, tá certo? Espero que tenha dado para entender, é muita informação, mas se vocês não tiverem entendido, é só voltar lá. Ou então leiam um artigo de insuficiência renal na leptospirose, que eu vou colocar na bibliografia, tá certo? Que vocês vão fixar bem mais. Mas ainda não acabou, queria falar para vocês mais uma coisa de ira, tá certo? Prometo que é a última coisa. Mas acompanha comigo que é muito importante para vocês entenderem. A insuficiência renal aguda na leptospirose ela tem duas peculiaridades. Primeiro, classicamente a leptospira vai causar uma lesão no túbulo contorcido proximal, né? Então, se vocês lembrarem aqui da estrutura do néfron,
A gente tem o glomérulo, a gente vai ter logo depois o túbulo contorcido proximal, que é onde tem a lesão. A gente vai ter a alça de Henle, a gente vai ter o túbulo contorcido distal e a gente vai ter o ducto coletor, tá certo? Então, a lesão é predominante no túbulo contorcido proximal, tá certo? Já em segundo lugar, a leptospira vai causar uma resistência ao hormônio antidiurético, ou ADH, ou vasopressina também, no ducto coletor. Então vamos aqui ver de perto como acontecem essas duas coisas. Essa foto aqui é o túbulo contorcido proximal, tá certo? Se você não lembrava mais dessas bombas, desses transportadores aí, não se preocupe, não tem nenhum problema. Isso aqui é só para vocês entenderem essas duas peculiaridades, tá certo? Então, isso aqui é o túbulo proximal. E eu falei para vocês que a leptospira ela causa uma lesão predominante aí no túbulo contorcido proximal. A principal lesão vai ser nesse transportador aqui. Nesse transportador que joga sódio para dentro para ser reabsorvido para o sangue em troca de H+, que é excretado na urina. Como a leptospira vai fazer com que esse transportador não funcione direito, vocês concordam comigo que vai ter muito sódio na urina, porque esse sódio não vai entrar na célula para ir para o sangue. Então esse sódio vai continuar no túbulo, né? Ele vai andando, vai andando, vai andando até ele chegar aonde? No túbulo contorcido distal, tá certo? Lá no túbulo distal, esse monte de sódio que veio lá do túbulo proximal, que não era para estar ali, vai tudo entrar nessa célula por meio desse transportador que transporta junto sódio e cloro. E aí eu não sei se vocês estão vendo, mas da célula para o sangue tem outro transportador que joga o sódio para dentro do sangue e troca esse sódio por potássio. Ele tira o potássio do sangue e joga para a urina. Então, no final das contas, o que é que vai acontecer? Vai vir um monte de sódio lá do túbulo contorcido proximal que não foi reabsorvido. E aí, grosso modo, esse sódio vai ser trocado por potássio. Ou seja, o sódio em excesso vai para o sangue e o potássio, na mesma proporção, vai para a urina. Então, depois que a urina passa pelo túbulo contorcido distal, ela vai eliminar mais potássio do que o normal. E se tem muito potássio na urina, quer dizer que muito potássio saiu do sangue. Então, no sangue, a gente vai tender a uma hipocalemia, que é a diminuição do potássio sérico. Já sobre a segunda peculiaridade que eu falei, lembrem que o ADH aumenta a reabsorção de água no ducto coletor. Isso faz com que a pessoa urine menos e preserve a sua volemia. Agora, a partir do momento que a leptospira causa resistência das células do túbulo coletor ao hormônio antidiurético, o ADH, em vez de a gente ter uma redução da excreção de água, a gente vai ter um aumento da excreção. Então, apesar de os pacientes estarem com hipovolemia, por causa dos vômitos, das diarreias, da desidratação, dos sangramentos, apesar disso tudo, os pacientes ainda tendem a perder mais água pela urina. E aqui eu deixo as duas mensagens mais cruciais para vocês levarem para casa da ira na leptospirose. É que, a princípio, no começo da instalação da insuficiência renal, a gente vai ter uma ira hipocalêmica, porque vai ter diminuição do potássio sérico, e a gente vai ter uma ira que tende a ser não oligúrica, ou seja, não há diminuição inicial do débito urinário, por conta da resistência ao ADH. Isso faz com que a tendência inicial da leptospirose seja contrária à definição geral que eu dei para vocês de ira, né, que tende a ser hipercalêmica e oligúrica ou anúrica, né? Então, em resumo, a gente tem uma tendência na leptospirose de, nas fases iniciais, nós não termos oligúria e o potássio está normal ou até mesmo diminuído por causa dessa tendência à hipocalemia. Mas com a evolução da ira, com a diminuição progressiva da taxa de filtração glomerular, os pacientes com leptospirose eles chegam a desenvolver sim a ira clássica, né, com hipercalemia e oligúria, né, mas isso demora um pouco mais, tá certo? Então essa tendência é a tendência clássica, lógico que nem todo paciente vai ter essa tendência, mas é importante que vocês tenham conhecimento dessa peculiaridade da leptospirose para vocês não serem pegos desprevenidos, né, quando vocês estiverem diante de pacientes assim. Então é isso, finalizamos IRA, finalizamos a parte mais difícil da aula. E agora, para a gente finalizar a tríade, né, da síndrome de Weill, a gente vai falar sobre os fenômenos hemorrágicos da leptospirose. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter uma vasculite sistêmica, né, com aumento da permeabilidade capilar, então a maior facilidade a acontecer fenômenos hemorrágicos, certo? Ou seja, uma disfunção do endotélio, né? E associado a isso, a gente também vai ter, a gente pode ter uma diminuição de plaquetas.
E aí o espectro de hemorragias é muito variado. Pode acontecer desde petequias, que são manchas de extravasamento sanguíneo na pele, até hemorragias gastrointestinais e hemorragias pulmonares, que já têm maior gravidade na leptospirose. Aqui eu trouxe para vocês um raio-x de um paciente com leptospirose e acometimento pulmonar. E aqui a gente consegue ver um infiltrado alveolar bilateral que representa o sangramento, né, alveolar. É uma tendência a sangramento difuso, né, em todos os alvéolos, já que é uma vasculite sistêmica. E eu só queria dizer para vocês que, apesar de existir essa tendência a sangramento pulmonar e apesar de o paciente poder sangrar no pulmão, não esperem que o paciente tenha tosse com hemoptise ou escarros hemoptóicos, ou seja, escarro com sangue, porque não necessariamente o paciente vai ter essas manifestações. O paciente ele pode ter um quadro de insuficiência respiratória por conta de hemorragia alveolar, mesmo sem ter hemoptise e escarros hemoptóicos. Tranquilo? Então é isso, terminamos a parte clínica da leptospirose e vamos falar agora de diagnóstico. Como é que a gente diagnostica? Existem 3 formas de diagnóstico que podem acontecer: o diagnóstico microbiológico, o diagnóstico sorológico e o diagnóstico molecular. O diagnóstico microbiológico é realizado pela visualização direta do micro-organismo, seja por exame de campo escuro ou por isolamento em meio de cultura. Essa visualização ela pode acontecer de amostras de sangue, líquor, urina ou até mesmo tecidos em caso de pacientes que evoluíram para óbito. O diagnóstico molecular é feito por PCR, à medida que você faz a detecção do DNA da leptospira em amostras dos pacientes também. O método microbiológico e o método molecular eles são conhecidos como métodos diretos, certo? Porque você tem a detecção direta do patógeno, né? Ou pelo menos do seu DNA. E aí, em geral, esses métodos diretos eles são mais recomendados na fase leptospirêmica, né? A primeira fase da doença. Exceto em amostras de urina, né? Porque a leptospira só vai se fazer presente na urina em maior quantidade na fase leptospirúrica, que é a segunda fase. Mas, em geral, os métodos diretos eles devem ser usados na primeira fase, ou seja, nos primeiros 7 a 10 dias. Já o diagnóstico sorológico ele acontece pela detecção de anticorpos contra a leptospira, né? E aí existem vários métodos de detecção desses anticorpos. O padrão ouro, né? Ou seja, o melhor método é a reação de microaglutinação, ou MAT. Ele é considerado positivo quando há um aumento de 4 vezes ou mais no título de anticorpos. Ou seja, entre uma dosagem e outra, os títulos de anticorpos aumentaram 4 vezes ou mais. Ou você pode diagnosticar com uma dosagem só, se o título de anticorpo for maior do que 1 para 800 já na primeira dosagem. Além do MAT, a gente tem a reação de macroaglutinação e o ELISA, que são bem mais disponíveis por aí do que o MAT, né? Além de serem mais rápidos de executar do que o MAT. E a gente também tem a imunistoquímica, que é um método complementar, que também pode ser usado em pacientes que já evoluíram para óbito. Em geral, os métodos sorológicos eles são preferíveis aos métodos bacteriológicos e moleculares, porque eles são mais rápidos de fazer, são mais acessíveis e o resultado não demora tanto a sair, né? Se você fizer, por exemplo, uma cultura, o resultado pode sair depois de semanas a meses, dependendo da demanda do laboratório. E aí, além disso, os métodos bacteriológicos eles têm uma sensibilidade não muito boa, porque depende da amostra que você pega, né? Se a sua amostra não tiver muita leptospira, você não vai ver a leptospira. Então já não é tão conveniente assim. Por isso que os métodos sorológicos são preferíveis em geral. E aí, como os métodos sorológicos eles detectam os anticorpos e não a bactéria em si, eles vão ser mais úteis na segunda fase da doença, que é a fase imune, ou seja, após os primeiros 7 a 10 dias de doença, que é a fase em que a bactéria já vai estar sendo eliminada pela urina e você vai ter só no sangue os anticorpos. Mas, como na forma ictérica, essas fases elas são mal distintas, né, clinicamente, pode ser que ocorra a positivação dos anticorpos antes dos 10 dias, tá certo? E aí, segundo o Ministério da Saúde, qual é o diagnóstico de caso suspeito de leptospirose? O que é obrigatório é que os pacientes tenham febre, cefaleia e mialgia, certo? E aí, além desses sintomas, os pacientes devem ter pelo menos um dos critérios, certo? O critério epidemiológico e o critério clínico. O critério epidemiológico é se o paciente tiver uma história, né, relevante para contrair leptospirose nos últimos 30 dias. Então, se ele entrou em contato com enchentes, alagamentos,
se é vítima de desastre natural, se durante o trabalho dele ou durante a rotina dele ele entra em contato com esgoto, fossas, lixo, entulho, ou se por acaso ele tem algum vínculo com uma pessoa que foi confirmada laboratorialmente, se morar em áreas de risco para leptospirose, tudo isso faz parte do critério epidemiológico. E o critério clínico é se o paciente tiver pelo menos uma das manifestações, que são sufusão conjuntival, que é o olho vermelho, sinais de insuficiência renal aguda, icterícia e ou aumento de bilirrubinas e fenômenos hemorrágicos. Então você vê que para você suspeitar de leptospirose, praticamente basta você ter um paciente com febre, cefaleia e mialgia, né? E ou com epidemiologia favorável ou com algum sintoma mais específico. Já para dizer que existe um caso confirmado de leptospirose, é preciso que você tenha um caso suspeito que preencha pelo menos um dos 3 critérios, tá certo? O primeiro critério é o laboratorial sorológico, ou seja, o paciente que tem alguma sorologia, algum exame sorológico positivo. Então, ou um ELISA IgM reagente com título maior ou igual a 200, após ter dado não reagente na fase aguda, então precisa de 2 dosagens, certo? Ou uma soroconversão na MAT, ou seja, um paciente que estava também com o MAT negativo, mas depois na segunda amostra ocorreu um aumento de 4 vezes ou mais nos títulos dos anticorpos, ou se por acaso na primeira amostra da MAT o título for igual a 1/800 ou mais, você já pode dar o diagnóstico sem precisar da segunda amostra. O segundo critério é o critério laboratorial microbiológico ou molecular. E aí você diagnostica se você tiver o isolamento, se você detectar o DNA ou detectar na imunohistoquímica. E o terceiro critério é um critério que você vai poder confirmar um caso de leptospirose sem precisar fazer nenhum exame específico, né? Que pode ser muito útil em pacientes que estejam internados, por exemplo, no interior, que não tenha disponibilidade de nenhum teste para leptospirose, ou algum paciente que tenha vindo a óbito sem conseguir fazer nenhum exame, né? E aí esse critério é o seguinte: o paciente precisa ter tido febre associado a alteração em função hepática, função renal ou cardiovascular, associado também a uma epidemiologia sugestiva, associado também a uma impossibilidade de você poder coletar material para fazer algum exame específico, tá certo? E aí esse critério é chamado de critério clínico epidemiológico. Para confirmar um caso de leptospirose, é preciso que o caso seja primeiro suspeito e depois ele complete com pelo menos um dos 3. E aí, quando você está diante de um paciente com leptospirose, é importante que você busque sinais de maior gravidade, certo? Esses sinais vão ser importantes para uma coisa que eu vou explicar no próximo slide. Tranquilo? Então, dispneia, tosse, taquipneia, alterações urinárias, geralmente oligúria, né? Oligúria denota já uma ira mais avançada, né? Fenômenos hemorrágicos, né? Incluindo hemoptise, escarros hemoptóicos, hipotensão, alterações do nível de consciência, vômitos frequentes que denotam hipovolemia, né? Arritmias que denotam acometimento muscular cardíaco e icterícia. Mas e aí, qual é a importância desses sinais de alerta? Primeiro, para orientar os pacientes, né? Aqueles pacientes que você atende no consultório e você considera que esse paciente é um caso suspeito para leptospirose. É muito importante, quando você está diante de um paciente assim, verificar se o paciente tem pelo menos um sinal de alerta. Se ele já tiver, é importante você internar o paciente para você observar e ver se ele não vai piorar, né? E se o paciente, por acaso, não tiver nenhum sinal de alerta, tudo indica que esse paciente pode receber o tratamento por via oral em casa mesmo. E aí, se o paciente não tiver nenhum sinal de alerta, é importante orientar o paciente, né? Porque se aparecer algum sinal de alerta depois, o ideal é que ele busque um hospital para ser observado, né? E como é o tratamento, né? O tratamento ele tem 3 princípios básicos, tá? O primeiro deles é eliminar a bactéria, já que é uma doença causada por uma bactéria. E o que vai proporcionar isso é a antibiótico terapia, que a gente vai já falar sobre ela, tá certo? Além disso, garantir que o paciente tenha um suporte hemodinâmico e ventilatório, tá? Porque o paciente ele pode se apresentar com choque circulatório, hipovolemia e insuficiência respiratória, inclusive. Por causa disso, você tem que garantir hidratação, ventilação invasiva e transfusões, certo? Esses 2 últimos eles só devem ocorrer se necessário. Mas, no geral, a hidratação é fundamental. Por isso que eu deixei ele mais escuro aí para vocês prestarem atenção. E aí o outro pilar é você vigiar a função renal e os eletrólitos, né? Porque o paciente ele pode evoluir para uma ira
E se isso acontecer, existe um grande aumento de morbimortalidade para esses pacientes. Então, o ideal é você vigiar para pegar a ira já no começo, tá certo? E vigiar os eletrólitos também, né? Porque você pode estar diante de um paciente com hipocalemia ou até hipercalemia nos estágios mais graves e você deve estar de olho para sanar esses problemas assim que eles aparecerem. Então, reposição de potássio ou até terapia para hipercalemia nos casos mais graves, furosemida e até mesmo a terapia de substituição renal pela diálise. E aí, desse, o que eu queria que vocês gravassem é a antibiótico terapia e a hidratação, que são fundamentais para qualquer paciente com leptospirose. O tratamento com antibiótico ele deve ser feito de acordo com a fase, certo, da doença ou forma clínica. Então, se por acaso o seu paciente estiver na fase precoce, ou seja, antes de 5 a 7 dias aproximadamente de doença, você vai tratar ele com doxiciclina ou amoxicilina, tá certo? Por 5 a 7 dias. Só lembrar que a doxiciclina não deve ser utilizada em menores de 9 anos, grávidas, nefropatas, hepatopatas. E para quem não pode tomar nenhum dos dois antibióticos, a azitromicina ou claritromicina podem ser usados. Já se o paciente estiver na fase imune ou se por acaso ele estiver na síndrome de Weill, você vai precisar internar, né, o paciente, por isso ele vai receber medicações endovenosas. E os antibióticos que você pode usar são penicilina G cristalina, ou ampicilina, ou ceftriaxona, ou cefotaxima, certo? Por pelo menos 7 dias. E se por acaso o paciente não puder nenhum desses 4 antibióticos, a azitromicina pode ser uma alternativa. Mais detalhes sobre o tratamento antibiótico eu vou deixar na bibliografia, certo? O manual do Ministério, que é muito bom, bastante completo, tá certo? É muito importante que você inicie a antibiótico terapia o mais rápido possível, certo? De preferência nos primeiros 5 dias de doença, porque você já previne que o paciente entre numa segunda fase, né? Ou então evolua para uma síndrome de Weill, né? Para terminar, existem as medidas de profilaxia, que podem ser tanto comportamentais, né? Como medidas coletivas, como pode ser farmacológica por meio da quimioprofilaxia. As medidas coletivas principais são a conscientização, a educação em saúde, um investimento na área hidrossanitária, né, com melhora do saneamento básico, da infraestrutura das cidades e até mesmo o controle do reservatório, né, que no caso aqui é o rato. A quimioprofilaxia ela é controversa, certo? Existem literaturas que recomendam, outras que não recomendam. Quanto ao Ministério da Saúde, a profilaxia ela pode ser feita para quem tem previsão de exposição temporária, ou seja, uma exposição que não é contínua, que ainda vai acontecer. Então você deve tomar doxiciclina via oral 200 mg uma vez por semana, enquanto durar a exposição, certo? Mas não há recomendação para pessoas que já se expuseram, certo? E também não há para pessoas que têm exposição contínua a ambientes de risco, né? Então, apesar de ser controverso, né, a quimioprofilaxia ela pode ser feita para aqueles que têm previsão de exposição temporária, que ainda vai acontecer. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha dado para entender tudo direitinho. Aqueles mais interessados que tiverem interessados em ler o artigo de insuficiência renal aguda na leptospirose, esse é o número 4 das minhas referências, tá certo? E o manual do Ministério da Saúde é o número 1 das minhas referências. Tranquilo? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.